Senador, pode ter certeza absoluta que é uma alegria poder falar na tribuna do Senado, nesta quinta-feira à tarde, sobre a presidência de Vossa Excelência. Vossa Excelência, senador Armando, que tem uma história de vida reconhecida por todos nós e de muita luta, somente por isso que Vossa Excelência foi conduzido a essa casa como senador da República. Parabéns à sua história, à sua vida. Pode ter certeza que estou muito tranquilo ao falar sobre o tema que aqui falarei, sobre a presidência de Vossa Excelência. Primeiro, senador, eu queria informar a casa que nesta segunda-feira teremos na CDH, Comissão de Direitos Humanos, uma audiência pública para discutir a violência no trânsito e a importância do uso da bicicleta e os acidentes que nós estamos tendo em grande quantidade com moto e bicicleta. Mas na terça também, senhor presidente, por uma iniciativa do senador João Capiberibe, teremos um debate sobre os 50 anos do golpe militar de 64. É uma data que tem que ser lembrada para que nunca mais aconteça, na linha de que a democracia tem que ser cada vez mais fortalecida por tudo que ela representa, para o interesse da liberdade, da justiça e a todo o povo brasileiro. Mas, senhor presidente, além desses avisos, eu quero falar de um tema que me é muito caro e muito forte. Eu, desde menino, lembrava, quando vinha para cá, de que as pessoas me diziam, pode escrever aí, que o ouro do futuro, com mais valor do que o próprio petróleo, é a água. E por isso me debruço hoje da tribuna do Senado da República, eu que venho aqui falar de tantos temas, eu que presido a Comissão de Direitos Humanos, sobre o tema água na visão dos direitos humanos. Senhor presidente, agora, no dia 22 de março, foi lembrado em todo o mundo o Dia Internacional da Água. A água, necessidade de água, escassez de água e a luta pela água. E o respeito e o cuidado que toda a humanidade tem que ter com a água. É sobre isso que vou falar, senhor presidente. A própria revista em discussão abordou esse tema em dezembro último. Nela consta que o primeiro relato sobre o Brasil, de que se tem notícia, lembra a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. Ali já traz o registro sobre a abundância da água em terras brasileiras. Na Bahia, com uma pequena amostra, o autor da carta, espécie de certidão de nascimento do país, antecipava que nessas terras brasileiras havia fartura de um dos bens mais importantes para a vida do planeta, lá na carta de Pero Vaz de Caminha. Meu querido senador, a água, e eu sei que Vossa Excelência sabe, senador Hermano, que a água é o recurso natural mais presente em nossas vidas. Sem água não há vida. Ela faz parte do dia a dia de mais de 7 bilhões de pessoas que habitam o nosso planeta Terra. Ela não apenas mata a nossa sede, ela faz parte dos alimentos, ela está nas roupas, nos carros, nos aparelhos eletrônicos, como o tablete, por exemplo. Podem ter certeza, muita água foi usada para a fabricação da história e de tudo que há no planeta. Mas esse recurso fundamental para a sobrevivência dos seres humanos, enfim, de todos os seres vivos, vem enfrentando uma série de crises grave no seu abastecimento. Estima-se que cerca de 40% da população global
vive hoje sobre a situação de estresse hídrico. Alguns estudiosos preveem que a água será a causa principal de conflitos, de guerra entre as nações. Se olharmos os números apresentados pela ONU, Organização das Nações Unidas, veremos que controlar o uso da água significa deter o poder. Por que isso? Porque a escassez da água no mundo está ligada ou é agravada pela desigualdade social e pela falta de manejo e usos sustentáveis desse tão importante recurso natural. As diferenças registradas entre os países desenvolvidos e aqueles que estão em desenvolvimento chocam e evidenciam esse conflito. Nos países do continente africano existem regiões onde a situação da falta de água já atinge índices críticos de disponibilidade. Lá, a média do consumo da água por pessoa é de 19 metros cúbicos por dia, ou de 10 ou 15 litros por pessoa. Se olharmos para Nova York, no entanto, um cidadão chega a gastar 2.000 litros por dia. Veja, na África, 10 a 15 litros por dia. Nova York, gastar 2.000 litros por dia. Segundo a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, menos da metade da população mundial tem acesso à água potável. Menos da metade, eu falava aqui em 7 bilhões, menos que 3 bilhões e meio tem acesso à água potável. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, 43% da população mundial, não contam sequer com serviços básicos de saneamento. Isso nos coloca, senhor presidente, senador Helmano, diante de uma triste realidade, retratada pela Unicef em todo o mundo, aproximadamente 2.000 crianças com menos de 5 anos morrem, 2.000 crianças com menos de 5 anos morrem diariamente devido a doenças diarreicas e cerca de 1.800 dessas mortes estão ligadas à água e ao saneamento e à higiene. O Conselho Mundial da Água classificou o Brasil em 50º lugar em um ranking de saúde hídrica que analisou 147 países. Os critérios foram quantidade de água, doce por habitante, parcela da população com água limpa e esgoto tratado, desperdício de água doméstica, industrial e agrícola, poluição da água e preservação ambiental. Em primeiro lugar está a Finlândia, em último, o Haiti. Senhor presidente, a água tornou-se um grande desafio para a humanidade. E nós todos temos que nos debruçar sobre esse tema. A escassez de água cruza fronteiras, afeta a economia não só do Brasil, mas afeta a economia mundial. São 4 as modalidades de consumo de água: agricultura, produção energética, atividade industrial e, principalmente, o abastecimento humano. O crescimento constante da população mundial exige mais alimentos e energia. As Nações Unidas prevêem que em 2030, a sociedade vai necessitar de mais de 35% alimentos do que hoje e 40% a mais de água do que hoje e mais 50% a mais de energia do que hoje. Em 2050, a demanda por alimentos, por energia, crescerá 70% em relação a hoje e 60% respectivamente. Ao mesmo tempo, a grande concentração de pessoas em cidades de todo o mundo ameaça os mananciais, como lagos, rios e lençóis freáticos. E a maior parte das águas residuais é devolvida para o ambiente sem tratamento, gerando dano para as pessoas e para o ecossistema. Nós, brasileiros, que sempre nos consideramos dotados de bens e fontes inesgotáveis como a água, vemos hoje
algumas das nossas cidades, como São Paulo, por exemplo, já sofrendo a falta de água. Nem vou falar aqui de outras cidades do Nordeste. No ano passado, por exemplo, só como exemplo, o Brasil inteiro ficou alarmado diante da falta de água no estado de São Paulo. Não havia água nas torneiras, nas casas, nos bares, nos banheiros, nos clubes. Senhor presidente, o próprio presidente do Conselho Mundial de Água, Benedito Braga, pontuou que, infelizmente, a crise hídrica em São Paulo poderá ainda ser mais preocupante em 2015 para o sistema Cantareira. O Conselho Mundial de Água, instituição que promove o Fórum Mundial de Água, tem o objetivo de estimular boas práticas de gestão de recursos hídricos no mundo e, nesse sentido, vem alertando sobre a política de comunicação, de educação, quanto ao consumo consciente da água. Na verdade, o Brasil tem grandes reservas hídricas ainda, mas, paralelamente, tem dificuldades significativas a vencer, como já foi citado, falta de tratamento da água utilizada, poluição dos mananciais, alteração no regime de chuva e maior disponibilidade do recurso longe dos grandes aglomerados populacionais. Agora vejamos a situação da nossa Amazônia. A grande bacia fluvial do Amazonas possui 1/5 da disponibilidade mundial da água. Estamos falando, claro, da água doce, e é recoberta pela maior floresta equatorial do mundo, correspondente a 1/3 das reservas florestais do planeta. 1/3 das reservas florestais do planeta. Em meados do ano passado, aconteceu o 3º encontro panamazônico em Lima, no Peru, e o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa Amazônia, INPA, Antônio Nobre, o primeiro a falar durante o evento, abordou os segredos da floresta amazônica e alertou sobre o perigo do seu desmatamento. Quando perguntado pelo jornal El País, ele respondeu: já estamos no dia depois de amanhã das mudanças climáticas. E ele disse mais: senador Paim, estamos em uma situação da maior gravidade. Pois não, senador Telmário, sempre é uma satisfação receber uma parte de Vossa Excelência que conhece esse tema, eu diria, como poucas pessoas aqui nesse Congresso. Primeiro eu queria parabenizar Vossa Excelência por trazer um tema tão importante para cá para o Senado ser debatido, tão importante para o Brasil e especialmente para o mundo. Eu vi Vossa Excelência está ainda no contexto da sua fala, fazendo a sua explanação e fazendo juízos, de valores, e colocou o estado do Amazonas, da qual pertence, que é do estado de Roraima, faz parte do estado. A água do Amazonas, com certeza, ela não vai acabar, mas a água potável pode acabar e a curto prazo. Então, Vossa Excelência tem pertinência na sua colocação. E veja, o país ele é tão imenso e tem suas complexidades, que ao tempo que o Acre está saindo de uma grande cheia, estou vendo as maiores enchentes da sua história, Roraima, que era um estado que sempre teve bem definida a questão do inverno, verão, e que nunca viveu secas profundas, hoje nós estamos dos 15 municípios do estado, com 8 deles já decretado estado de emergência pelo governo do estado e 4 deles já reconhecido pelo governo federal. Nós estamos, inclusive, insistindo para que os outros 4 também sejam reconhecidos, porque a água potável já está fazendo falta nas vilas, nas fazendas, nas comunidades indígenas, e isso sem contar que a água normal dos animais, tanto animais graúdos como miúdos, enfim, hoje já também estão com verdadeira escassez de água. Então, a sua preocupação ela é muito pertinente, é um alerta em tempo, para que todos que têm a responsabilidade da coisa pública, que comandam a coisa pública, possam, nesse momento, não só abrir os olhos, mas principalmente limpar os ouvidos,
para as suas colocações, que elas são muito, como já falei, estão caindo em hora oportuna, e é um momento de alerta. Nós precisamos estar atentos, porque aquilo que parecia, como Vossa Excelência colocou, que a Amazônia tem 1/5, né, da água do mundo, imagina, a gente de repente imaginar uma terra daquela, e a maioria das águas dali, senador, elas são quase que águas minerais, né? Eu moro mesmo na área rural, por exemplo, eu não tenho água tratada, eu moro 30 quilômetros da sede, da área urbana, e ali nós temos através de poços amazônicos, que chamam. Mas é uma água que dá saudade, né? Muito gostosa, muito saborosa, muito mineral, muito pura, e sem nenhuma dúvida a gente fica com a sua preocupação, é a minha preocupação, e eu quero lhe parabenizar, principalmente por ter essa oportunidade de estar partilhando um assunto tão importante para o Brasil e para o mundo. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigado, senador Thelmário, que só enriquece o meu pronunciamento. Vossa Excelência que conhece, como eu dizia, como ninguém, a situação da Amazônia. E com essa situação de gravidade, diz aqui o especialista na área, nós comentamos a Amazônia assim, diz ele, no desmatamento que remove a capacidade de a floresta se manter, ela conseguiu se manter por milhões de anos. Em condições adversas, sim, mas hoje, com a sua capacidade, ela está reduzida a reagir. Mas antes, havia 2 estações na Amazônia, a úmida e a mais úmida. Hoje já é diferente. Um dos segredos por ele revelado, senhor presidente, é de que as árvores da Amazônia são bombas que lançam no ar, bombas positivas, lançam no ar, senador Thelmário, 1.000 litros de água por dia. Vida longa a floresta amazônica. Elas a retiram do solo, evaporam e a transferem para a atmosfera. A floresta amazônica inteira coloca 20 bilhões de toneladas de água na atmosfera a cada dia, o que é fundamental para nossas vidas. O rio Amazonas, o mais volumoso do mundo, joga no Atlântico 17 bilhões de toneladas de água doce no mesmo intervalo de tempo. O pesquisador, repito, Antônio Nobre pontuou que a Amazônia é o pulmão, é o fígado, é o coração, é tudo. É uma bomba natural do bem, no qual falei, é um coração que pulsa constantemente. O melhor ar do mundo é o da Amazônia. Apesar disso, continuamos, infelizmente, diz ele, destruindo as florestas. Ele disse, se você chega com uma motosserra, com um trator ou com fogo, a Amazônia, a nossa querida Amazônia, a nossa querida floresta, ela não pode se defender. A agressão do homem. Senhor presidente, o homem pode agir de forma positiva, como na medicina, mas também terríveis, ele pode fazer o mal usando a tal de motosserra. Por isso eu proponho um esforço de guerra, diz ele. Um esforço de guerra seria uma concentração de forças para resolver uma questão que ameaça o mundo. Hoje a ciência nos permite saber que a situação é gravíssima. E o que eu proponho, diz ele, é lutar contra a ignorância. O principal motivo da destruição da floresta amazônica, muitas vezes pela avareza do homem. Vejamos ainda outro manancial desse nosso lindo e querido Brasil, o Aquífico Guarani, presidente Collor, meu querido senador Helmano. Esse imenso equífero abrange parte dos territórios do Uruguai, da Argentina, do Paraguai e principalmente o Brasil, ocupando cerca de 1.200.000 quilômetros quadrados. Pois bem, ele também precisa de proteção e de cuidado, pois com o volume de água de superfície em diminuição considerável, as reservas, diminuindo a água da superfície, as reservas subterrâneas estão, em boa parte, também comprometidas.
seja por contaminação oriunda dos esgotos, pesticidas, agrotóxicos utilizados na agricultura, resíduo de destilação fracionada de cana-de-açúcar ou mesmo pela falta de potabilidade. Há estudos sobre o uso, a exaustão desses recursos em regiões onde o aquífero tem uma destruição totalmente ilegal, imoral e irregular. Desde 1998, pesquisadores da USP e outras entidades alertam para a exploração demasiada e sem critério das águas subterrâneas, principalmente na área da agricultura. Enfim, eu não posso finalizar, senhor presidente, sem deixar de repetir que acredito muito no processo da educação, na educação, como fonte para essas mudanças. Repito que as escolas deveriam, desde os primeiros anos escolares, dar grande destaque à questão do meio ambiente. Sei que existem escolas que fazem isso. Sei que existe exemplo de criança que chama a atenção dos pais quanto a não jogar lixo nas ruas, por exemplo, a gastar água lavando calçada e carro de forma totalmente desregulada, desordenada e absurda. Li em uma revista que jogar lixo na lixeira, um ato simples, é, na verdade, uma semente de dignidade. Eu concordo. Todos nós deveríamos plantar mais sementes de dignidade em cada gesto, em cada dia. Escolas, pais, filhos, sociedade interagindo, farão com que alcancemos o nosso objetivo de preservar, de salvar o planeta. O respeito à natureza, assim como o respeito às diferenças, é uma questão cultural. Nós precisamos investir cada vez mais na educação, na transformação de conceitos, de atitudes, pois se não fizermos isso, estaremos nos negando a nossa própria vida, a existência, estaremos negando a fazer a parte que nos cabe para melhorar a vida de todos. Tudo ao nosso redor está conectado a nós mesmos. Água, ar, terra, alimento, animais, seres humanos, estão todos conectados a uma única coisa, a conservação da vida. Tudo em equilíbrio e num equilíbrio frágil, o que torna a nossa responsabilidade cada vez maior. Vou utilizar um exemplo dado pelo secretário executivo do Consórcio Intermunicipal de Municípios das Bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, senhor Francisco Carlos Castro Laus, que disse: se numa cidade com 20 milhões de moradores, todos encurtassem o banho em 1 minuto, já conseguiríamos o volume de um canteiro inteiro. Minha gente, imagine o volume de água que alcançaríamos se esse exemplo fosse seguido em toda a cidade do Brasil, encurtar o banho em 1 minuto. E algo que nós podemos fazer e transformar o nosso país e o planeta num grande jardim que respeita a diferença. Pois bem, que cada um faça a sua escolha, ciente de que ela tem tudo a ver consigo mesmo e com o coletivo, porque desde o início até o fim, nós fomos e seremos sempre uma unidade. Senhor presidente, esse é o meu pronunciamento sobre a importância da água. Queria que Vossa Excelência considerasse ele e considerasse também esse outro pronunciamento que eu deixarei nos anais da Casa sobre o Dia Internacional de todo tipo de discriminação, espelhado na luta de Nelson Mandela, lembrando o massacre que aconteceu em Joanesburgo, mais em Soweto, na África do Sul, e que a ONU lembra essa oportunidade, onde cerca de 300 jovens negros foram assassinados porque queriam o direito de ir e vir e não ser discriminado pela cor da pele. Ligo o meu pronunciamento da água como uma forma de salvar o planeta, mas entendo também que o combate a todo tipo de discriminação é uma forma de salvar o planeta das grandes guerras. Obrigado, senhor presidente, por tudo.